Olá, o nosso muito boa noite. Estamos chegando com o nosso novo cenário. Você que acompanhou todas essas mudanças durante a semana aqui na Tarobá, está provando em primeira mão o cenário do programa Jogo Aberto. Eu encontro tanta gente na rua que me fala: Fernando, não perca o seu programa aos sábados à noite, porque você sempre leva um assunto relevante, um conteúdo importante. Isso não muda. Os assuntos importantes, os conteúdos importantes não vão parar. O que muda é a forma como nós vamos apresentar esse conteúdo para você. Com mais imagens, com um telão super grande aqui em LED, que você já está vendo nos nossos programas. A nossa marca aqui, o nosso T, de Tarobá, agora é tudo Tarobá, não tem mais Rádio Tarobá, não tem mais TV Tarobá, é tudo Tarobá aqui. E hoje, para estrear esse cenário aqui, a gente vai falar de Londrina, de uma das coisas mais emblemáticas da nossa cidade. Dois assuntos básicos, eu diria. Nós vamos falar sobre o Calçadão, o novo projeto que vem aí do Calçadão, você vai entender. E o Gilmar Domingues, que é o meu convidado, é o presidente do IPU, vai explicar isso pra gente. E também nós vamos falar sobre a REURB, o que é que está avançando na nossa cidade sobre a regularização de lotes para quem tem aqueles famosos contratos de gaveta. E aqui eu estou falando de Fazenda Nata, eu estou falando de Cafezal, estou falando de Limoeiro. Estamos avançando bastante. O pessoal está trabalhando muito em cima disso. Mas vamos começar falando pelo Calçadão com o nosso Gilmar. Gilmar, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Fernando. Que satisfação, Estreando um cenário novo. Boa noite a todos. Gilmar, falar do Calçadão sempre é uma alegria para vocês que trabalham nessa área, a memória afetiva do londrinense. O que vocês prepararam de projeto lá para o nosso Calçadão? Temos muitas novidades, Londrina completará em dezembro 90 anos e nós estamos preparando esse presente, um grande presente para Londrina, para os londrinenses, para aqueles que nos visitam aqui. Trata-se de um projeto de requalificação do Calçadão Trecho 5. Trecho 5, para que nós possamos nos localizar aqui, fica entre a Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Perfeito. Que é o trecho que está contemplado ali, aquela obra de arte maravilhosa, o Cine Teatro Ouro Verde. Isso. Diga-se de passagem, um patrimônio tombado, um patrimônio cultural do estado do Paraná. É uma obra belíssima, diga-se de passagem, que faz pouco tempo, inclusive, que nós o recebemos novamente, por conta daquela reforma. Infelizmente, o incêndio. Todo mundo se lembra disso. Mas, para comemorar esses 90 anos, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina preparou um projeto de requalificação do Calçadão Trecho 5. O que é requalificação? Por que não revitalização? E por que não restauro, Restauração, também. Isso. O restauro, ele é muito mais complexo. O restauro, ele exige materiais, técnicas, exatamente as que foram utilizadas no momento da concepção. Não é a nossa intenção. Até vamos desmistificar aqui. O bem tombado é o Cine Teatro Ouro Verde, mas a ambiência ela tem que ser tratada de uma forma que não atrapalha a fachada daquele prédio tombado. Então, o Instituto trabalha nessa requalificação que consiste nada mais, nada menos que a utilização de materiais e técnicas contemporâneas. Os métodos construtivos são os atuais, evidente. Porém, nós estamos fazendo uma releitura do projeto que foi implantado na década de 70. O arquiteto Jaime Lerner, ele desenvolveu esse projeto com um partido arquitetônico da época. Os mobiliários urbanos remetem, inclusive, ao símbolo do Paraná. A simbologia aqui representa a araucária. Nós podemos observar que o mobiliário urbano também, as coberturas dos quiosques têm uma leitura própria, uma identidade visual própria. E o Instituto faz essa releitura. Bancos, floreiras, até a arborização está sendo realocada onde o arquiteto originalmente colocou. Concebeu. Exato. E a parte de cabeamento, hoje, Gilmar, por conta da internet muito utilizada, a gente tem uma poluição visual, Sim. Nessa nova proposta, o que vocês colocam para essa parte de paisagismo, nessa parte de poluição visual? Exatamente. Vocês podem observar, inclusive quem estiver acompanhando em casa aí o vídeo, me permita fazer aqui uma menção. O arquiteto Caio, que faz parte da diretoria de projetos, que está hoje sob o comando do diretor Robson, equipe trabalhou com muito afinco no desenvolvimento dessa maquete eletrônica, trazendo para hoje exatamente o que o arquiteto Jaime Lerner
concebeu naquela ocasião. Então, na nossa proposta, vocês podem observar que o cabeamento será todo subterrâneo. Perfeito. A gente não está vendo fio ali, né? Isso. Então, é uma releitura daquele projeto e com muita paixão, com muito amor a esse trabalho, sabe, Fernando? Porque Londrina, de fato, merece essa nova cara para aquele calçadão trecho 5. Sim. Gilmar, qual é a previsão de vocês executarem, então, esse projeto aí? Já tem uma previsão de iniciar a execução? Sim, nós submetemos à apreciação da Coordenadoria de Patrimônio Histórico, isso já está no governo do Estado do Paraná, uma correção já foi feita, algumas sugestões, pediram para que nós fizéssemos algumas complementações. Esse material não consigo protocolar na semana que vem, sim, mas na sequência, eu acredito que ainda na primeira quinzena deste mês, nós estaremos protocolando e até o final do mês ou no outro mês, a nossa expectativa é que tenhamos aí a aprovação final dessa nossa intervenção. E aí, óbvio, né, nós temos uma tramitação um pouco mais complexa, porque vai para a Secretaria de Obras para fazer os projetos complementares. O que são esses projetos complementares? Imaginamos o seguinte, quem passar em frente ao Ouro Verde hoje vai observar que há uma certa deformação do piso. Ah, tá. O que nós chamamos tecnicamente de recalque da base. Então, essa deformação do piso, ela precisa ser tratada. E um dos projetos complementares é da reestruturação dessa base, a remoção do petit pavé, de que forma que se dará esse ajuste na iluminação, essa tubulação que vai ficar subterrânea. Aí nós temos água, esgoto, nós temos que envolver Sanepar, Copel, uma série de empresas parceiras para que se manifestem com relação às complementações desses projetos. E esses projetos eles têm que ser compatibilizados, né, Fernando? Para que no momento da execução da obra nós não tenhamos nenhuma surpresa. Perfeito. Então eu acredito aí que até o final do ano nós tenhamos aí algumas notícias boas, né, para dar para o londrinense. Isso é ótima notícia. Ainda mais uma reivindicação muito antiga da própria associação comercial, elementos históricos que a gente tem ali, por exemplo, o Edifício América, né, que passa por a história do café, né? Gilmar, passa por ali, vai ser muito bacana tudo isso. Exatamente. Agora, se imagina o seguinte cenário, né? As pessoas já estão nos perguntando, e aquela pedra fundamental que os corretores colocaram ali? Isso tem história. Podem ficar tranquilos. O Instituto, a proposta do Instituto é manter, né? Nós queremos melhorar o que lá existe. Sim. Não temos nenhuma... não estamos conjecturando a retirada de absolutamente nada do que lá já está implantado. É o que você falou, uma requalificação. Requalificação. Nós temos que atualizar tudo, mantendo aquela característica original. A memória afetiva está ali, né, Gilmar? Exatamente. O projeto do Jaime Lerner prevê 5 quiosques naquele trecho. E no nosso projeto nós fizemos a alocação desses 5 pontos. Isso não significa necessariamente que serão reinstalados, mas o Instituto trabalha com pelo menos a possibilidade de 3 implantações. E observe, né, você está falando da memória afetiva. Quem passava por ali há muito tempo, que é o meu caso, acredito que o teu caso também, nós nos lembramos, né, das lanchonetes que ali estavam instaladas, os cafés, bancas de jornal. Isso. Então, a nossa intenção é exatamente essa, trazer uma condição melhor, mais favorável, atrair as pessoas de fato, porque até nosso plano diretor, a Lei Geral, fala exatamente isso. E as nossas leis específicas trabalham nesse sentido de requalificar o centro da cidade, trazer de volta para o centro as pessoas, Fernando. Perfeito. Essa é a nossa intenção. Bacana. E ainda, Gilmar, o telespectador que está vendo aqui, essa placa, que é uma grande novidade que o Gilmar trouxe para mim aqui, eu fiquei muito feliz, para mostrar para você, telespectador, que Londrina agora, nos 90 anos, vai ganhar também esse presente. Vocês observaram que tem um QR Code ali, veja só, vou até levantar aqui, ó. Nós temos ali Prefeitura de Londrina, aqui tem história, e temos 2 QR Codes ali. Gilmar, onde que essas placas vão ser instaladas aí na cidade? O telespectador está vendo agora aí no nosso telão. Que pontos da cidade vão receber essas placas e onde elas vão estar acomodadas? Vão estar dentro de um ambiente, ou a parte externa mesmo, onde as pessoas transitam e possam ver? Excelente, Fernando. Uma grande novidade. Nós temos aí aproximadamente 80, 85, não mapeamos a totalidade, mas pelo menos 80 placas dessas serão distribuídas em Londrina. 80? Aproveitando a estrutura que já existe. Sim. Você deve se lembrar, lembro, numa fase pretérita, e nós tivemos a implantação de alguns totens em alguns locais. Sim. E uma parceria muito boa com a CMTU e com a própria Secretaria de Cultura, nós resgatamos isso. CMTU
já têm um compromisso conosco de restaurar esses totens, colocá-los em condições de utilização, mas, óbvio, farão às vésperas da implantação das placas, né? Já estamos com o procedimento iniciando para a licitação dessas placas. A placa original, que será implantada no totem, terá exatamente o dobro dessa. Então, para encaixar certinho na estrutura já existente. E quem passar por ali com o seu telefone e quiser saber, vamos lá, esse exemplo aqui é o ponto número 1. Esse ponto número 1 fica ao lado da catedral. Ali, perfeito. Você mirou o teu telefone celular, o QR Code vai te redirecionar para vídeos, textos e contar a história de Londrina. Se você for um pouquinho à frente da catedral e com o seu smartphone, seu telefone, você mirou no QR Code, ele vai te redirecionar para a primeira igreja, né? Aquela igrejinha de madeira, anterior à nossa primeira catedral ainda. Então, a placa já diz, né? Aqui tem história. Aquela que tem lá na Universidade Estadual de Londrina, exato. Seria essa? Exato, exatamente. Para a gente ter aí a... Exatamente, a exato. E aí, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, né, fica um convite para quem estiver passando por ali, já pode observar, tem lá um totemzinho verde, baixinho assim, pode observar que ali nós vamos fixar uma dessas placas também. E quem mirar ali o telefone será remetido à arquitetura da década de 30, o barracão da Companhia de Terras Norte do Paraná. Nós fizemos o teste, viu, gente? Aqui nos bastidores, eu peguei o meu celular, mirei nesse QR Code, não sei se o telespectador vai conseguir, por causa da imagem, né, questão da televisão, da tela da TV, tem luz e tal, mas aqui nós já conseguimos fazer, e tudo isso que o Gilmar está falando, eu já constatei, nós já constatamos, e o bacana é que ele joga, inclusive, para o Instagram, e você consegue fazer um post. Isso também é muito legal, né? Você consegue deixar registrado, tem um texto ali, Londrina foi emancipada no dia 10 de dezembro de 1934, contando ali resumidamente a história da cidade, né, Gilmar? Exatamente, então é um presente para Londrina, 90 anos, né, Fernando? Então, aqui tem história. Aqui tem. E esse nosso projeto visa exatamente isso. Uma imersão ao passado, com materiais e técnicas contemporâneas. Nós estamos muito felizes por isso. Bacana. Gabriel, nós estamos com quanto tempo? Eu vou chamar o break agora ou posso falar mais com o Gilmar sobre o calçadão? Vamos chamar o break então, rapidão. Depois do break, nós vamos trazer aqui para vocês um assunto importantíssimo também. A questão da REURB. Nós vamos falar sobre regularização, como é que está o processo, a construção desse processo de regularização de lotes em Londrina, tanto na área urbana quanto na área rural, os famosos contratos de gaveta. O intervalo é bem rápido, nós já voltamos. Olá, o nosso muito boa noite. Estamos chegando com o nosso novo cenário. Você que acompanhou todas essas mudanças durante a semana aqui na Tarobá, está provando em primeira mão o cenário do programa Jogo Aberto. Eu encontro tanta gente na rua que me fala, Fernando, não perca o seu programa aos sábados à noite, porque você sempre leva um assunto relevante, um conteúdo importante. Isso não muda. Os assuntos importantes, os conteúdos importantes não vão parar. O que muda é a forma como nós vamos apresentar esse conteúdo para você. Com mais imagens, né, com um telão super grande aqui em LED, que você já está vendo nos nossos programas. A nossa marca aqui, o nosso T, né, de Tarobá, agora é tudo Tarobá, não tem mais Rádio Tarobá, não tem mais TV Tarobá, é tudo Tarobá aqui. E hoje, para estrear esse cenário aqui, a gente vai falar de Londrina, de uma das coisas mais emblemáticas da nossa cidade. Dois assuntos básicos, eu diria. Nós vamos falar sobre o calçadão, o novo projeto que vem aí do calçadão, você vai entender. E o Gilmar Domingues, que é o meu convidado, é o presidente do IPU, vai explicar isso pra gente. E também nós vamos falar sobre a REURB, o que é que está avançando na nossa cidade sobre a regularização de lotes para quem tem aqueles famosos contratos de gaveta. E aqui eu estou falando de Fazenda Nata, eu estou falando de Cafezal, estou falando de Limoeiro. Estamos avançando bastante. O pessoal está trabalhando muito em cima disso. Mas vamos começar falando pelo calçadão com o nosso Gilmar. Gilmar, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Fernando. Que satisfação, né? Estreando um cenário novo. Boa noite a todos. Gilmar, falar do calçadão sempre é uma alegria para vocês que trabalham nessa área, a memória afetiva do londrinense. O que vocês prepararam de projeto lá para o nosso calçadão? Temos muitas novidades, né? Londrina completará em dezembro 90 anos e nós estamos preparando esse presente.
um grande presente para Londrina, para os londrinenses, para aqueles que nos visitam aqui. Trata-se de um projeto de requalificação do calçadão trecho 5. Trecho 5, para que nós possamos nos localizar aqui, fica entre a Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Perfeito. Que é o trecho que está contemplado ali, aquela obra de arte maravilhosa, o Cine Teatro Ouro Verde. Isso. Diga-se de passagem, um patrimônio tombado, né? Um patrimônio cultural do estado do Paraná. É uma obra belíssima, diga-se de passagem, que faz pouco tempo, inclusive, que nós o recebemos novamente, né? Por conta daquela reforma. Infelizmente, o incêndio. Todo mundo se lembra disso. Mas, para comemorar esses 90 anos, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina preparou um projeto de requalificação do calçadão trecho 5. O que é requalificação? Por que não revitalização? E por que não restauro, né? E restauração, também. Isso. O restauro, ele é muito mais complexo. O restauro, ele exige materiais, técnicas, exatamente as que foram utilizadas no momento da concepção. Não é a nossa intenção. Até vamos desmistificar aqui. O bem tombado é o Cine Teatro Ouro Verde, mas a ambiência ela tem que ser tratada de uma forma que não atrapalha a fachada daquele prédio tombado. Então, o Instituto trabalha nessa requalificação que consiste nada mais, nada menos que a utilização de materiais e técnicas contemporâneas. Os métodos construtivos são os atuais, evidente. Porém, nós estamos fazendo uma releitura do projeto que foi implantado na década de 70. O arquiteto Jaime Lerner, ele desenvolveu esse projeto com um partido arquitetônico da época. Os mobiliários urbanos remetem, inclusive, ao símbolo do Paraná. A simbologia aqui representa a araucária. Nós podemos observar que o mobiliário urbano também, as coberturas dos quiosques têm uma leitura própria, né? uma identidade visual própria. E o Instituto faz essa releitura. Bancos, floreiras, até a arborização está sendo realocada onde o arquiteto originalmente colocou. Concebeu. Exato. E a parte de cabeamento, hoje, né, Gilmar? Por conta da internet muito utilizada, a gente tem uma poluição visual, né? Sim. Nessa nova proposta, o que vocês colocam para essa parte de paisagismo, nessa parte de poluição visual? Exatamente. Vocês podem observar, inclusive quem estiver acompanhando em casa aí o vídeo, me permita fazer aqui uma menção. O arquiteto Caio, que faz parte da diretoria de projetos, que está hoje sob o comando do diretor Robson, equipe trabalhou com muito afinco no desenvolvimento dessa maquete eletrônica, trazendo para hoje exatamente o que o arquiteto Jaime Lerner concebeu naquela ocasião. Então, na nossa proposta, vocês podem observar que o cabeamento será todo subterrâneo. Perfeito. A gente não está vendo fio ali, né? Isso. Então, é uma releitura daquele projeto e com muita paixão, com muito amor a esse trabalho, sabe, Fernando? Porque Londrina, de fato, merece essa nova cara para aquele calçadão trecho 5. Sim. Gilmar, qual é a previsão de vocês executarem, então, esse projeto aí? Já tem uma previsão de iniciar a execução? Sim, nós submetemos à apreciação da Coordenadoria de Patrimônio Histórico, isso já está no governo do Estado do Paraná, uma correção já foi feita, algumas sugestões, pediram para que nós fizéssemos algumas complementações. Esse material não consigo protocolar na semana que vem, mas na sequência, eu acredito que ainda na primeira quinzena deste mês, nós estaremos protocolando e até o final do mês ou no outro mês, a nossa expectativa é que tenhamos aí a aprovação final dessa nossa intervenção. E aí, óbvio, né, nós temos uma tramitação um pouco mais complexa, porque vai para a Secretaria de Obras para fazer os projetos complementares. O que são esses projetos complementares? Imaginamos o seguinte, quem passar em frente ao Ouro Verde hoje vai observar que há uma certa deformação do piso. Tá. O que nós chamamos tecnicamente de recalque da base. Então, essa deformação do piso, ela precisa ser tratada. E um dos projetos complementares é da reestruturação dessa base, a remoção do petit pavé, de que forma que se dará esse ajuste na iluminação, essa tubulação que vai ficar subterrânea. Aí nós temos água, esgoto, nós temos que envolver Sanepar, Copel, uma série de empresas parceiras
para que se manifestem com relação às complementações desses projetos. E esses projetos eles têm que ser compatibilizados, né, Fernando? Para que no momento da execução da obra nós não tenhamos nenhuma surpresa. Perfeito. Então eu acredito aí que até o final do ano nós tenhamos aí algumas notícias boas, né, para dar para o londrinense. Isso é ótima notícia. Ainda mais uma reivindicação muito antiga da própria associação comercial, elementos históricos que a gente tem ali, por exemplo, o Edifício América, né, que passa por a história do café, né? Gilmar, passa por ali, vai ser muito bacana tudo Exatamente. Isso. Agora, se imagina o seguinte cenário, né? As pessoas já estão nos perguntando, e aquela pedra fundamental que os corretores colocaram ali? Isso tem história. Podem ficar tranquilos, o Instituto, a proposta do Instituto é manter, né? Nós queremos melhorar o que lá existe, sim. Não temos nenhuma... não estamos conjecturando a retirada de absolutamente nada do que lá já está implantado. É o que você falou, uma requalificação. Requalificação. Nós temos que atualizar tudo, mantendo aquela característica original. A memória afetiva está ali, né, Gilmar? Exatamente. O projeto do Jaime Lerner prevê 5 quiosques naquele trecho. E no nosso projeto nós fizemos a alocação desses 5 pontos. Isso não significa necessariamente que serão reinstalados, mas o Instituto trabalha com pelo menos a possibilidade de 3 implantações. E observe, né, você está falando da memória afetiva. Quem passava por ali há muito tempo, que é o meu caso, acredito que o teu caso também, nós nos lembramos, né, das lanchonetes que ali estavam instaladas, os cafés, bancas de jornal e revista. Isso. Então, a nossa intenção é exatamente essa, trazer uma condição melhor, mais favorável, atrair as pessoas de fato, porque até nosso plano diretor, a lei geral, fala exatamente isso. E as nossas leis específicas trabalham nesse sentido de requalificar o centro da cidade, trazer de volta para o centro as pessoas, Fernando. Perfeito. Essa é a nossa intenção. Bacana. E ainda, Gilmar, o telespectador está vendo aqui, essa placa, que é uma grande novidade que o Gilmar trouxe para mim aqui, eu fiquei muito feliz, para mostrar para você, telespectador, que Londrina agora, nos 90 anos, vai ganhar também esse presente. Vocês observaram que tem um QR Code ali? Veja só, vou até levantar aqui, ó. Nós temos ali Prefeitura de Londrina, aqui tem história. E temos 2 QR Codes ali. Gilmar, onde que essas placas vão ser instaladas aí na cidade? O telespectador está vendo agora aí no nosso telão. Que pontos da cidade vão receber essas placas e onde elas vão estar acomodadas? Vão estar dentro de um ambiente, ou a parte externa mesmo, onde as pessoas transitam e possam ver? Excelente, Fernando. Uma grande novidade. Nós temos aí aproximadamente 80, 85, não mapeamos não mapeamos a totalidade, mas pelo menos 80 placas dessas serão distribuídas em Londrina. 80? Aproveitando a estrutura que já existe. Sim. Você deve se lembrar, lembro, numa fase pretérita, e nós tivemos a implantação de alguns totens em alguns locais. Sim. E uma parceria muito boa com a CMTU e com a própria Secretaria de Cultura, nós resgatamos isso. CMTU já tem um compromisso conosco de restaurar esses totens, colocá-los em condições de utilização, mas, óbvio, farão às vésperas da implantação das placas, né? Já estamos com o procedimento iniciando para a licitação dessas placas. A placa original, que será implantada no totem, terá exatamente o dobro dessa. Então, para encaixar certinho na estrutura já existente. E quem passar por ali com o seu telefone e quiser saber... Vamos lá, esse exemplo aqui é o ponto número 1. Esse ponto número 1 fica ao lado da catedral. Ali, perfeito. Você mirou o teu telefone celular, o QR Code vai te redirecionar para vídeos, textos e contar a história de Londrina. Se você for um pouquinho à frente da catedral e com o seu smartphone e seu telefone, você mirou no QR Code, ele vai te redirecionar para a primeira igreja, né? Aquela igrejinha de madeira, anterior à nossa primeira catedral ainda. Então, a placa já diz, né? Aqui tem história. Aquela que tem lá na Universidade Estadual de Londrina, exato. Seria essa? Exato, exatamente. Para a gente ter aí exatamente, a exato. E aí, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, né, fica um convite para quem estiver passando por ali, já pode observar, tem lá um totemzinho verde, baixinho assim, pode observar que ali nós vamos fixar uma dessas placas também. E quem mirar ali o telefone será remetido à arquitetura da década de 30, o barracão da Companhia de Terras Norte do Paraná. Nós fizemos o teste, viu, gente? Aqui nos bastidores, eu peguei o meu celular, mirei nesse QR Code, não sei se o telespectador vai conseguir, por causa da imagem, né, questão da televisão, da tela da TV, tem luz e tal, mas aqui nós já conseguimos fazer, e tudo isso que o Gilmar está falando, eu já constatei, nós já constatamos, e o bacana é que ele joga, inclusive, para o Instagram, e você consegue fazer um post.
Isso também é muito legal, né? Você consegue deixar registrado, tem um texto ali, Londrina foi emancipada no dia 10 de dezembro de 1934, contando ali resumidamente a história da cidade, né, Gilmar? Exatamente, então é um presente para Londrina, 90 anos, né, Fernando? Então, aqui tem história. Aqui tem. E esse nosso projeto visa exatamente isso. Uma imersão ao passado, com materiais e técnicas contemporâneas. Nós estamos muito felizes por isso. Bacana. Gabriel, nós estamos com quanto tempo? Eu vou chamar o break agora ou posso falar mais com o Gilmar sobre o calçadão? Vamos chamar o break então, rapidão. Depois do break, nós vamos trazer aqui para vocês um assunto importantíssimo também. A questão da REURB. Nós vamos falar sobre regularização, como é que está o processo, a construção desse processo de regularização de lotes em Londrina, tanto na área urbana quanto na área rural, os famosos contratos de gaveta. O intervalo é bem rápido, nós já voltamos.